presidente da OAB de Madureira Jacarepaguá. Estou representando aqui o presidente Remy Martins Ribeiro, que não pôde comparecer. Gostaria de registrar aqui a presença do nosso secretário adjunto, Dr. Marcos Lacerda, do Dr. Márcio Tributarista, coordenador da OPD, e Dr. Francisco Tenório, que é o palestrante, diretor da ESA, que vai palestrar sobre o direito das igrejas e o lançamento do seu livro sob o mesmo título. Vou passar a palavra agora para o palestrante. Obrigado a todos. Boa noite a todos, aos que nos acompanham também na transmissão ao vivo do Facebook, que Deus abençoe. E nós estamos hoje aqui para um lançamento da nova edição do nosso livro Direito das Igrejas. Eu quero agradecer a presença de todos, a Ana, que está cooperando com a gente desde de manhã para arrumar aqui o auditório, a minha sócia, a doutora Renata Lima, minha contadora que está ali fora, Dr. Carlos também, meu sócio, meu parceiro de trabalho, e Dr. Márcio, que viabilizou esse evento com patrocínio da OPD. Que Deus abençoe. E, bom, sem perder tempo, eu queria falar com vocês aqui sobre o direito das igrejas propriamente dito. Tá? Como surgiu primeiro o curso e depois o livro. Eu sou evangélico desde 1988 e na minha época de estudante de direito, eu era um dos poucos universitários na igreja que eu congregava. Era uma mega igreja, tinha no estado do Rio mais de 50 mil membros, mas pessoal lá na igreja e tudo mais, até que chegou um tempo que eu fui fazer meu estágio. E aí um colega de estágio, um procurador, ele foi contratado por uma outra denominação evangélica para prestar uma consultoria. E aí o que aconteceu nessa consultoria? O bispo lá da denominação falava para ele assim: o fulano pecou, o diabo está nos perseguindo. E ele começou a ficar... Tá ao vivo? Tá aparecendo aí? Tá bom. É que ele voltou. Não, porque estava assim tentando reconectar. É porque às vezes o sinal cai. Quem estiver acompanhando pela internet, não se preocupa, porque nós estamos também filmando offline. Então depois eu vou fazer a edição dos vídeos, e aí os cortes que tiverem por causa da queda de sinal, depois na edição vocês vão ter a palestra na íntegra, tá ok? Deus abençoe. Mas, voltando aqui, eu descobri que havia um nicho de mercado muito interessante para ser trabalhado, que era o direito das igrejas. Por quê? O Dr. Márcio, advogado, ele entende do direito civil, do direito penal, do direito tributário, do direito administrativo. A Renata ali fora, minha sócia, ela entende da contabilidade, dos códigos da receita, das declarações obrigatórias. E assim, cada profissional entende da sua área. Mas ele não entende de igreja. Ele tem que pegar o conhecimento dele para trabalhar um cliente específico, que é a igreja, porque ela tem peculiaridades. E aí, a partir daí, eu notei também que, devido à formação social, de convicção dos religiosos das igrejas evangélicas, eles também tinham dificuldade de compreender a nossa linguagem secular aqui fora, tá? Porque eles confundiam conceitos morais e conceitos religiosos com conceitos legais. Eu outro dia, por exemplo, numa audiência, um cliente pegou e foi falar da Bíblia na audiência, e o promotor era ateu, ele deu um fora no cliente. Eu até achei ele mal educado, o promotor, mas causa uma certa confusão. Então, o que eu procurei trabalhar? Eu tinha que conseguir criar uma disciplina que atendesse os dois lados. Os profissionais, não só os advogados, mas também contadores, administradores, jornalistas, que tinham que entender como aplicar o conhecimento deles à igreja. E 2, alcançar os pastores, os líderes de igreja,
para eles entenderem a lei, as questões legais da sua igreja, na linguagem dele. Era esse o grande problema. E aí daí nasceu essa matéria, esse curso chamado Direito das Igrejas. Primeiro eu recebi um convite para montar um programa de uma pós, mas aí a pós não foi à frente porque o curso não é tão longo. Mas nós fizemos um curso de extensão. Na ocasião, nós lotamos esse auditório aqui com as 2 primeiras turmas. A Renata estava na primeira turma, a Ana lembra também, o Lino chegou a vir bater foto. O auditório lotou a primeira e a segunda turma porque foi lista reserva da primeira. As outras deram público normal e hoje nós já temos 7 turmas concluídas. 4 aqui pela OAB, 3 fora e temos mais 5 aí agendadas. E aí o que é o direito das igrejas? O direito das igrejas é uma ciência que estuda todas as questões jurídicas do direito civil, penal, tributário, administrativo, do consumidor, trabalhista, quando você tem uma igreja evangélica envolvida, seja no polo ativo ou no polo passivo. Então a especialização do direito das igrejas não é porque tem uma lei, e sim porque tem uma parte com características especiais. Eu costumo até causar um impacto em alguns alunos porque eu falo assim, eu estou dando aula de uma matéria que não existe, porque o que existe na verdade é você adaptar o direito civil, o direito do trabalho ao contexto sociocultural prático das igrejas. Tá ok? Conseguiram entender essa questão do conceito? Então, vamos avançar um pouquinho. Tá? Feito esse comentário, eu procuro na obra, os senhores que adquiriram e fizeram uma boa aquisição, tá? Vou puxar aqui uma sardinha para o meu lado, os senhores vão ver que eu trabalho vários pontos. E aí, quais são as questões importantes que eu quero comentar com vocês? A primeira, o advogado ou outro profissional, como a Renata que está ali fora, que é contadora, quando ele vai prestar serviço para uma igreja, ele é contratado, ele deve, tá, largar de lado todo o preconceito que ele tenha sobre questão de religião. E o pior de tudo, tá? Vou comentar aqui. Advogado evangélico de outra igreja, na prática, em geral, ele é altamente problemático. Por quê? Vou usar um exemplo simples, tá? Carlos, que é o nosso coordenador aqui de palestras da ESA, meu auxiliar e também sócio em algumas ações, ele é presbiteriano, ele é presbítero da Igreja Presbiteriana Imperial em São Cristóvão. Aí um pastor de uma outra denominação, digamos, uma Assembleia de Deus, chama o Carlos. Via de regra, o profissional evangélico, quando ele é contratado para uma outra denominação, uma outra instituição que tem seu entendimento teológico próprio, o seu comportamento próprio, ele quer aplicar de acordo com a realidade e o entendimento da igreja dele. E aí dá confusão. Porque ele não entende de direito das igrejas, ele entende de igreja presbiteriana. O estatuto da outra igreja é diferente. Então, às vezes, um advogado evangélico de outra denominação acaba sendo um problema também. Então, quando você vai prestar o serviço para a igreja evangélica, você tem que vestir a camisa deles e pensar como eles, daquela denominação. Não adianta um advogado que é de uma convenção das Assembleias de Deus chegar para trabalhar para a Universal e falar: ah, mas o pastor ele tem qual seminário? Ele era reconhecido? Isso lá não existe. O pastor lá, ele não tem formação teológica. Então, tenham cuidado com isso. Outro ponto importante, quando nós criamos a disciplina, e eu sempre comento com vocês, tá? Tenório, você é contra ou é a favor da igreja? Eu estou aqui a favor da verdade. Por quê? Há um discurso de perseguição dentro das igrejas quando alguém tenta mover uma ação, tá? Então, o que eu digo? Quando o pastor, por exemplo,
procura a mim, tá? Ou a Renata, que é minha sócia, ou ao Rosildo, que é um outro parceiro, falando, eu fui expulso da igreja e eu quero mover uma ação. E eu pego e examino um critério lá. Ele foi pastor 20 anos. Na época que ele foi chamado para ser pastor, ele abandonou os estudos, ele estava no primeiro ano do 2º grau. E na época também ele parou de recolher o INSS. 20 anos depois ele não tem INSS, ele não tem 2º grau completo. Ele já está com alguma coisa em torno aí de 60 anos. E aí a igreja o bota para fora. Eu entro com uma ação requerendo vínculo para esse pastor, requerendo o recolhimento de INSS. Eu sou inimigo da igreja ou eu estou defendendo um obreiro injustiçado? Porque a instituição, nós temos que ter essa visão, tá? Ela é composta de homens e os homens falham. Deus é santo, mas os homens falham. A prova disso é que o próprio Jesus, quando entrou no templo, em uma ocasião, ele expulsou os vendilhões. Então nós não estamos aqui para atacar a igreja, mas para combater condutas erradas que ocorrem no seio da igreja, como também para defender naqueles casos que a igreja é atacada de forma ilegítima. Tá ok? E aí nós fizemos esse comentário, vamos partir aqui para algumas questões pontuais. A primeira, e aí eu vou passar muito rápido porque não é um curso, é apenas uma palestra para os senhores conhecerem a matéria. Fazer o curso depois, você que acompanha também pela internet, você pode nos procurar, que nós temos formatos de curso distinto. Nós temos tanto o curso pago quanto beneficente, tá? E esse comentário serve para os senhores porque o curso beneficente, que é a turma que nós temos agendada agora esse mês, é feito em parceria com alguma igreja evangélica, onde ela cede o espaço físico e as inscrições são donativos que são revertidos para a creche Missão na Rocinha. Então nós cobramos que a igreja arrecade 100 kg de arroz, 100 kg de feijão ou 100 pacotes de leite em pó, para poder doarmos para a creche e o curso sair de graça, tá? Tem ele também no formato pago, se você quiser, e nós estamos para montar o curso online lá na OPD, né? Se Deus quiser, Márcio vai vender bastante curso online em nome de Jesus. Mas, voltando aqui ao nosso assunto direito das igrejas. Um detalhe importante para quem quer militar com igreja, primeiro é você conhecer o que a Constituição fala sobre o tema igreja. Tá? E aí você tem que saber, por exemplo, que no Brasil há liberdade de culto, que há previsão que o Estado não pode subvencionar nenhum tipo de culto ou igreja, que a igreja não pode manter partido político, que a igreja tem assegurada a imunidade tributária, e aí você tem que conhecer esses itens da Constituição. Mas aí o que eu percebi quando eu estava trabalhando o tema constitucional, que algumas igrejas brasileiras elas estão expandindo para o exterior, né? O brasileiro exporta a igreja, tá? Você vai hoje a Londres, tem um montão de igreja brasileira lá. Você vai a Nova York, a Miami ou a Boston, o que mais você tem é a igreja falando português do Brasil. Você vai à África, tem igreja brasileira para chuchu. E aí, muitas vezes acontece o seguinte, o doutor ali, ele é advogado aqui no Brasil. Você não pode advogar, por exemplo, no México ou na Argentina, que você não tem habilitação. Mas a igreja que te contratou para ser um advogado, ela vai te pedir para você monitorar os processos da igreja no exterior, das filiais no exterior. Então você tem que ter uma noção básica do que pelo menos o texto constitucional diz, para você saber monitorar o trabalho do profissional que você contrata lá fora. Então, por causa disso, nós ampliamos o curso e atualizamos a obra, e por isso ela está sendo relançada, porque nós fizemos uma pesquisa em mais de 40 textos constitucionais e colocamos detalhes aqui para os senhores. E, por exemplo,
tá? Nós pegamos um caso na Constituição da Argentina, que ela fala assim, tá, no seu preâmbulo, invocando a proteção de Deus, fonte da razão e da justiça. Um exemplo simples, a Constituição da Argentina fala que Deus é a fonte da razão e da justiça. E aí vem um questionamento. A sua igreja brasileira abriu uma filial em Buenos Aires, ou em Formosa, ou em Córdoba, e aí o pastor lá foi preso pelas autoridades porque ele estava fazendo um evangelismo na rua e ele deu lá uma declaração que entenderam ser homofóbica. Tá? Você não é advogado habilitado lá, vai contratar um profissional. Como eu já expliquei, profissional que entende, sabe trabalhar com a realidade social da igreja é difícil. Mas você tendo uma noção do texto constitucional daquele país que você está monitorando, você já pode falar para o advogado argentino o seguinte: olha só, doutor, eu não conheço a legislação específica, mas o senhor pode citar na sua tese uma questão simples. Se Deus é a fonte da justiça, aquela pessoa que declara, profere uma declaração baseado na sua convicção em Deus, ela não pode ser penalizada pela lei. Porque a Constituição lá também fala dos valores da família, moral, ética. E como o preâmbulo fala em Deus, fonte da justiça, você pode usar isso daí para puxar uma tese de defesa e cobrar do profissional um bom trabalho. Tá batendo ibope, Janice, daqui a pouco vai sair. Gente, a Globo e a Record caiu e o Telório no Facebook está em primeiro lugar no ibope, né? Mas pegaram o raciocínio da questão constitucional? É um ponto importante. Outro ponto interessante que eu encontrei pesquisando a Constituição da China. Um amigo conseguiu para mim uma tradução extraoficial da Constituição da China. E sabe o que eu descobri? Muitas vezes nós recebemos informação manipulada. A Constituição da República Popular da China e de Macau prevê liberdade religiosa, a liberdade de crença. E aí a pessoa chega para você e fala: então por que tem perseguição na China? A liberdade de crença, de fé em Deus é assegurada na Constituição de Cuba, da China e tantos outros países. O que há é uma regulamentação do Estado com relação ao funcionamento das instituições religiosas. E aí eu na pesquisa eu acabei descobrindo uma coisa a mais. Na China tem igreja que tem subsídio do governo para funcionar, mas não é porque é manipulada pelo Estado, é porque o Estado proíbe que a igreja, seja controlada financeira e administrativamente por instituição estrangeira. 2, que faça remessa, que é muito comum. Igreja brasileira, quando abre no exterior, em geral, depois que cresce, tem um envio de cota para matriz. Não pode. E 3, não pode envolvimento político. Então, eles só dão a liberdade plena para quem está apenas para praticar a fé, exercer a fé. Outro exemplo, a Constituição do Chile fala na imunidade do templo, desde que o templo tenha respeite condições de higiene e segurança. É um parâmetro importante, porque tem muita igreja brasileira que vai para o Chile, chega lá, abre e acha que é igual aqui, aluga lá uma lojinha, uma garagem, não tem estrutura nenhuma, o governo vai e lacra. Por quê? Lá é preceito constitucional. Templo religioso tem que ter condições de higiene e segurança nas suas instalações para funcionar. Senão, nem imunidade não tem. Está na Constituição assim. Tá? Então, saber sobre a Constituição do país com o qual você está trabalhando é importante. Outro ponto importante também é sobre a legalização da igreja. Muitas vezes nós ficamos falando: poxa, a igreja tem imunidade do IPTU, a igreja tem tal benefício, a igreja podia receber um dinheiro para um trabalho social, porque pode. O que o Estado proíbe é subvencionar cultos, mas vocês já devem ter visto parceria do poder público com algumas igrejas.
mas não é para evangelizar, é a igreja num trabalho social. Quando você fala assim, a igreja, por exemplo, do pastor Marcos Pereira recebeu 400 mil do estado do Rio, não foi para poder ele pregar, fazer culto, é porque ele tem um trabalho de uma clínica de reabilitação e ele trabalha com a ressocialização de drogados e alcoólatras. E aí, para essas parcerias para fim social, a igreja pode fazer parceria com o poder público e receber verba para esse fim específico, o social, e tem que ser auditado. E as declarações, olha, são muitas e são chatas e burocráticas. Eu que trabalho com igreja há mais de 10 anos, não sei fazer. Tive que fazer sociedade com a Renata e a Márcia para poder conseguir organizar isso. Eu tenho que ter 2 contadoras para fazer, que é chato e burocrático, não é, sócia? É assim mesmo. Então, igreja, para ter os benefícios, ela tem que estar toda regular. Na obra, vocês vão encontrar lá um modelinho de ata e estatuto, mas um problema que eu observo, recorte e cola de internet. Não façam isso. Por quê? No recorte e cola, você pode pegar um estatuto que não tem a ver com a realidade social ideológica da igreja que você está legalizando, que é um serviço muito comum hoje para advogado, legalizar pequenas igrejas de bairro que estão sendo abertas, principalmente comunidades evangélicas. E aí, se você faz o recorte e cola, corre o risco do líder da igreja, por desconhecimento, adotar no dia a dia uma conduta de gestão diferente do que prevê o estatuto. E amanhã ou depois um fiel, por contenda, ele pode ler o estatuto todo que o líder nunca leu e descobrir que a administração está sendo feita de maneira irregular. E pode questionar judicialmente e pedir até um afastamento da diretoria e convocar uma assembleia para uma nova diretoria. Para a igrejinha miúda, não é problema. O negócio é que às vezes ela cresce problemática. O erro está desde a origem. E quando ela é grande e tem patrimônio, sempre tem alguém com interesse e tenta buscar essas brechas. Então, se atente aos elementos que a sua ata, o seu estatuto e o seu regimento interno tem que ter. Eles estão arrolados. Cuidado, para cada estado do Brasil tem norma específica, tá? Porque quem regulamenta o registro de pessoa jurídica são as corregedorias dos tribunais. Tá? Nos Estados Unidos, da mesma forma, cada estado tem sua norma para registro. Então, algumas coisas oscilam, mas os elementos básicos são os mesmos. Eles estão elencados com um esboço para vocês. Tá? Outro detalhe, não basta, registrei minha igreja, tirei o CNPJ. Igreja tem obrigação fiscal. Ela tem que ter as declarações em dia. Eu, quando registrava a igreja sozinho, eu encontrava muito caso assim, eu tirava o CNPJ da igreja, aí 2 anos depois o pastor me ligava, poxa, Tenório, eu fui tentar abrir uma conta, meu CNPJ está cancelado. As declarações são mensais. Igreja não tem a obrigação principal de pagar o tributo, mas ela tem a acessória de declarar. Então hoje, para evitar isso, eu, por exemplo, na minha sociedade, nós só fazemos legalização e registro quando o cliente fecha um pacote. Ele registra e 1 ano de declaração, para não queimar mais o meu filme. Eu registro hoje e cancelo amanhã porque eles não fazem as declarações. Isso mancha o profissional. Cuidado! Vão te pedir, dá para você assinar o estatuto da nossa igreja aqui do bairro? O seu vizinho, a sua mãe, a sua avó, que está lá com um pastor que saiu de uma igreja revoltado, porque descobriu que tinha corrupção e fundou outra igrejinha no bairro. Tá rindo, Janice, mas é verdade. É muito comum. O bispo aparece lá com um Porsche e uma novinha,
flagram ele e botam no Face. Aí sabe o que acontece? A avó da menina ali que frequenta a catedral lá do tal do bispo fica revoltada. O outro obreiro também, o pastor auxiliar que ganhava salário mínimo. Aí o que eles fazem? Eles saem e vão começar um movimento novo, uma dissidência. Aí nessa dissidência, a avó dela vai, para poder não gastar, minha neta, dá para você assinar aqui pra gente? Eles montam aquele recorta e cola da internet. Não faça isso, pede vozinha, eu até dou de oferta para a igreja o meu trabalho, não vou cobrar, mas deixa eu fazer um estatuto organizado e ó, eu vou fazer, mas também arrumo uma contadora para manter as declarações em dia. Porque senão você vai assinar hoje, amanhã ele vai ser cancelado. E aí vão falar que você fez um trabalho mal feito. Tá? Quer ver só um problema? A igreja, quando cresce, em geral, ela faz investimento no mercado. Ela compra ações, ela compra imóveis. E aí era um estatuto recorta e cola que está previsto assim, lá na parte de manutenção e sustento da instituição. A igreja tal vai viver isso, vai ser mantida exclusivamente com dízimos e ofertas dos seus fiéis. Um membro vê aquilo, que a igreja comprou um imóvel comercial e alugou, já era. Ele vai questionar judicialmente e vai ganhar. Porque é para viver só de dízimos e ofertas. Você não tinha previsão que ela pode ter investimentos e outras rendas. Vai dar problema. Prebenda pastoral, a renda que o pastor recebe da igreja se chama prebenda. Tem que ter uma previsão clara no estatuto. Sabe por quê? Senão depois, vamos dizer que nós fundamos aqui uma igreja, né? Todos nós. Aí eu sou o líder, eu sou o arcanjo Tenório, enviado de Deus para poder tocar a última trombeta antes do arrebatamento. Tá? Sério. Aí, eu como arcanjo Tenório, a igreja tem uma receita de 60 mil. Eu fico com 50 para minha prebenda, 5 mil são as despesas lá do templo e 5 mil eu divido para pagar 500 reais de ajuda de custo para 10 pastores. Então, se não tiver muito amarrado, surgem abusos. Vocês estão rindo? Mas eu estou falando aqui alguma mentira? Quem acompanha o movimento evangélico na internet vê que hoje, infelizmente, o nosso filme fica queimado porque tem um grupo pequeno que faz sujeira em nome de Deus. Como só que, infelizmente, é aquela situação. Tá todo mundo aqui bonitinho, de terno e gravata, todo mundo alinhado, elegante. Chama atenção? Alguém se destaca? Visualmente, não. Só eu que sou mais bonito. Né? Mas, se digamos, tá, entra agora alguém com um tênis amarelo, igual do Chapolin Colorado, uma sunga verde e um boné cor de abóbora, vai chamar atenção e vai dar ibope, porque ele está esteticamente errado. E o que tem acontecido no meio evangélico, infelizmente, nós temos igrejas com multidões de gente santa, gente de Deus, de fé, abençoada. Eu mesmo conheço uma igreja que ela deve ter hoje talvez 500 mil de membros, mas por causa de 4 filhos do líder da igreja e mais os netos dele que são moralmente corrompidos e financeiramente também, essa igreja está desmoralizada, porque ninguém vê o povo da igreja que é um povo de bem, o povo só vê o erro da liderança e não sabe separar. Ao invés de combater a corrupção dos filhos do líder e seus netos, combate a igreja toda. Falamos dela hoje. E aí, por causa disso, muitas vezes a história termina em pizza. Se você é chamado para defender um pastor que foi injustiçado por esse grupinho, foi explorado por esse grupinho,
você tem que ter uma noção de que ação você vai ajuizar e contra quem. Você não pode fazer ataques de ignorante. Na política isso também é comum. Nós vemos lá um esquema de corrupção e começamos a fazer ataques. Bando de político ladrão, fora Temer, mas não tem fundamento, conteúdo na crítica que você faz. Aí o que acontece com falta de conteúdo, você perde. Para quem estudou argumentação jurídica, é uma matéria que eu dou aula e gosto muito de dar aula de argumentação jurídica. Qualquer hora eu vou montar um cursinho aqui de argumentação. Você vai descobrir um conceito que é o seguinte: existe o argumento forte e o argumento fraco. Então, num debate, ganha quem tem um argumento mais forte e é mais convincente. Nós, em geral, usamos ataques superficiais. E por quê? Porque nós não conhecemos a realidade sociocultural, a forma de pensar do nosso cliente e da parte adversa. Pegaram o raciocínio? Tá ok. Só que eu estou me alongando, e se o presidente estivesse aqui, ele ia fazer um comentário. Tá bom, mas para o advogado, para que isso serve para ganhar dinheiro? Não é? Eu também preciso ganhar dinheiro. Mas é a frase, não é, Janice? Ó, Remy, Deus abençoe. Nada contra você, mas eu sei que essa frase é sua. É dele essa frase. É dele mesmo. Não é? É dele. Para que serve para ganhar dinheiro? Então vamos lá. O direito das igrejas para você é ganhar dinheiro. Exemplos que eu vou dar porque a matéria é extensa. Um curso completo seriam 24 a 28 horas. Eu fiz 3 tá? vezes. Ela fez 3 vezes o módulo mais compacto de 12, né? 12 horas. A Renata fez 2, né? E agora eu estou com 2 formatos. Eu estou com um curso de 16 e um curso de 8 horas. E o online é que vai ser o completo de 24. Mas, vamos lá. Casos práticos para você ganhar seu dinheirinho como profissional. Primeiro, registro e legalização de igreja. Boa parte tem igrejas por aí que não tem CNPJ. Esses grupos que nascem no bairro como célula, ponto de pregação, o que você queira chamar, essas igrejinhas independentes, você legalizar já dá um ganho para o advogado, você sabendo fazer ata e estatuto, e aí se você entende de igreja e entende de Bíblia, tá? Que aí tem que ter os dois conhecimentos. Eu tenho conhecimento jurídico e tenho religioso também. E tenho, por extensão, o conhecimento contábil através da Renata. Então eu também monto o regimento, que o regimento é mais específico. Ele fala sobre doutrinas, questões teológicas, de comportamento, de entendimento, costumes daquela igreja que você está legalizando. Então o advogado pode ganhar porque a assinatura no estatuto pelo advogado é obrigatória. Claro, não venda a sua assinatura. Se te chamarem, só aceite para você fazer o documento. Para você não assinar algo que vai contra os seus princípios profissionais e 2, vai te ridicularizar o trabalho depois. Tá? Conheça seu cliente. Já é uma forma de ganho. 2, lembrando que a igreja, quando ela está legalizada e com as declarações em dia, ela tem imunidade tributária, inclusive para imóvel alugado. Pouca gente sabe, mas a Constituição, ela não discrimina a imunidade tributária do templo entre templo próprio ou alugado. Aquele projeto de lei, me desculpa, olha, Crivella, te amo, gosto de você, mas teu projeto de emenda de imunidade para a igreja alugada era apenas lobby para a campanha, porque a Constituição nunca exigiu como pré-requisito para a imunidade que o templo fosse próprio. E muitas prefeituras não dão a imunidade, jogam alguma desculpa e cobram IPTU. Você, com mandado de segurança, você pode exigir a imunidade, mas pode botar uma ação se a igreja estava regular para receber de volta o que foi cobrado e pago indevidamente. Outra forma de ganho interessante. Isso aí defendendo a igreja. Outra questão interessante. Já é o ponto do advogado ganhar. Já é o ponto do advogado ganhar. Vou falar agora um nicho de mercado que envolve as igrejas.
Você advogar para a igreja não é tão simples assim arrumar um cliente igreja, principalmente grande. As grandes igrejas hoje, que têm dinheiro para pagar, elas contratam poucos profissionais, mas elas têm muitos problemas. Só para vocês terem uma ideia, a coisa de uns 2 anos atrás, tudo bem, doutor? A coisa de uns 2 ou 3 anos atrás, no Rio, Só a Deus é Amor excluiu sumariamente, em uma única reunião, cerca de 170 pastores do estado do Rio. E pouca gente sabe, mas ministro religioso, ele pode requerer vínculo empregatício em alguns casos. Por quê? Em muitas das igrejas evangélicas, principalmente igrejas que nós chamamos de dono. O que é uma igreja de dono? É coisa ruim? Não. É aquela igreja que ela é gerida e todo o poder decisório dela é concentrado nas mãos de um líder ou um pequeno grupo. Pode ser uma pessoa honesta e ética ou não. Chamamos de dono porque ela tem, na prática, um dono, uma pessoa que cuida, que manda nela como se fosse uma empresa que tem um dono, um sócio majoritário. Tá? Exemplos de igreja de dono. Universal do Reino de Deus, que o Bispo Macedo é o líder e controla tudo com o grupo dele. Graça, o R. Soares, que é um cara honesto, eu gosto dele, tenho amizade por ele, mas é uma igreja com conceito de dono. Paz e Vida. A própria Assembleia de Deus de Madureira, em um certo grau, se enquadra no conceito de dono, porque a família do Manuel Ferreira concentra o poder decisório. E assim vão outras igrejas, a Plenitude, algumas outras não são de dono. Por exemplo, a Igreja Batista Presbiteriana, porque não tem um líder único com poder de decisão. Elas têm o poder ali diluído, disperso entre as suas congregações, os conselhos, os sínodos e tudo mais. Então, nessas igrejas de dono, voltando à questão, em geral, nós identificamos nos pastores e obreiros o conceito de empregado, que ele tem pessoalidade, habitualidade, remuneração e qual é o outro que eu esqueci? Subordinação. E em geral ainda tem um outro elemento, a configuração de fim lucrativo, quando ele tem meta de faturamento para envio para uma matriz ou sede. Então aquela igreja, aquele templo filial, ele tem jornada de trabalho, ele tem remuneração, salário fixo, subordinação, habitualidade, ele tem cota. Se ele não apurar, olha para mim, porque eu preciso do seu olhar. É assim, quando alguém conversa, tá? Se for mulher, eu canto olhar para mim. Se for homem, eu falo, fica quieto, vai perder ponto. Né? Vai perder ponto. Não olha para ele não, que eu sou ciumento. Todas têm par para mim, mas só para eu voltar aqui, depois no final a gente pergunta, tá bom? Porque eu não quero saturar vocês, eu não quero passar de 1h10 a palestra. Já tem 40 minutos, eu tenho pouco tempo para muita coisa, tá? Então, você tem os elementos de vínculo. Em geral, você tem atividades que são alheias à pregação do Evangelho. O sacerdote não tem vínculo naquele trabalho religioso, orar pelo povo, pregar a palavra de Deus. Mas quando você, além disso, você tem relatório administrativo, questões administrativas do templo e prestação de contas para a matriz, meta de faturamento, cota ou venda de material, venda, comércio na igreja, você vende jornal, bíblia, livro, revista, DVD. Você tem outras atividades, o pastor ele tem um horário para cumprir lá no programa de televisão. Você tem obrigatoriedade de participar da campanha política do partido da sua igreja, senão você é punido. E tem punição. Isso prova vínculo empregatício. Não pela atividade religiosa, mas pelo que está além. Tá? Outro ponto importante, antigamente, só com testemunha conseguia provar vínculo. Só que, infelizmente, por conta de alguns oportunistas que tentaram aplicar golpes na Igreja Universal com testemunha falsa, tá?
A Justiça do Trabalho hoje, ela não está dando sem prova documental. E esse é o grande problema. Você, como profissional do direito, o pastor vai conversar com você, olha, acho que eu vou sair da igreja, eu acho que vão me expulsar. E o que eu faço? Guarde documentação, porque algumas igrejas são cruéis. Tem uma denominação que ela faz o seguinte, para expulsar o pastor, ela chama ele para uma reunião, ele chega lá no templo sede, ou matriz, como queiram chamar, ele para entrar, e qualquer pessoa tem que largar celular e tudo no armário. Aí vai para a reunião que não é gravada. Detalhe, enquanto ele sobe, tem uma pessoa que abre o armário e ela é técnico para mexer em celular e desbloquear, ela entra e vê todos os teus dados e apaga o que compromete a igreja. E enquanto você está na reunião, eles mandam um grupo no teu apartamento, porque a igreja é que paga, eles tocam a fechadura, eles entram lá e fazem uma varredura e tudo que compromete a igreja eles catam para você ficar sem provas. Tá? E aí o que acontece? Não, isso acontece nos Estados Unidos, é uma igreja americana. Tá? E aí, é uma igreja americana. Tá bom? E aí o que acontece? Eles fazem isso. E aí quando o pastor volta para casa dele, ele já volta de ônibus porque o carro já ficou confiscado. Ele chega em casa, ele só tem direito de pegar a roupa, a mulher e os filhos e ir embora. O pior, ele era do Rio de Janeiro e estava no Acre e não deram a passagem de volta. Ele abandonou a escola no primeiro ano do 2º grau, com 18 anos. Foi ser pastor. Hoje ele tem mais de 40, não estudou e não recolheu INSS. Você é inimigo da igreja ou você está defendendo um obreiro que foi injustiçado? E é um nicho de mercado porque, gente, pastor que tem problema com a igreja e sai, tem as dúzias. E boa parte tem direito a vínculo empregatício. Agora, detalhe, você falar que ter os elementos do vínculo já gera processo para a igreja, não é verdade. Sabe por quê? O problema é prova documental. Mas tem igreja que, infelizmente ou felizmente, você não tem como tirar essa característica de vínculo empregatício. Você tem remuneração, pessoalidade, habitualidade, subordinação e tem até cotas de faturamento. Mas o problema surge não é por causa da lei trabalhista. O problema surge em igrejas de dono onde há um abuso. Você, líder, pastor lá, subordinado, ganha mal, é explorado e é posto para fora. Na outra igreja tem todos os elementos para vínculo, mas todos ganham um justo salário, são tratados com dignidade, recolhem seu INSS e ainda por cima são incentivados a estudar. E o que o líder come, todos comem. Não tem. Um anda de Gulfstream e tem casa nas Bahamas e o outro mora no pé do morro e ganha salário mínimo. É bem tratado. Os problemas jurídicos com as igrejas, entre elas e seus obreiros, nascem quando há injustiça. É fato. Tá? Tem pastor que trata bem, tem, muito. Tá? Não vou dar nomes aqui, mas tem. Entendeu? Que pagam justo, e aí essas igrejas não têm problema de processo trabalhista. Outra questão também para ganhar dinheiro, advogado. Esse nicho trabalhista é um nicho bom, porque é um campo disperso. Você pega aí, tem pastor com problema em todo o bairro do Rio de Janeiro. Tá? Eu conheço dúzias. Problema, prova documental. Essa palestra hoje, um dos objetivos dela é orientar, porque vocês vão propagando isso e aí os líderes, os pastores vão aprender a passar a guardar documentos, ter um controle para ter provas. E isso é bom também porque intimida aquele líder mal intencionado e ele vai ter mais cuidado antes de cometer arbítrio. Ponto. Outra questão importante também para o advogado fazer seu dinheirinho. Tá? São questões ligadas a fiel que faz uma doação e que é a oferta de volta. Isso é possível? Infelizmente,
nós temos alguns casos extremos, mas para isso o que acontece? A pessoa em geral, os precedentes que nós temos, ela foi induzida a doar, mas não é aquela indução assim, vem cá na frente, dá tanto, se você der, Deus vai abençoar. Foram doações direcionadas. O pastor da congregação sabia que você tinha 80 mil na poupança e que você estava com uma pessoa da família com câncer. E ele ia na sua casa, ele te chamava na igreja, orava por você falando, faz o sacrifício que Deus vai curar teu parente. E você deu e o teu parente morreu. E você tem prova porque você transferiu da sua conta para a conta da igreja, então tem no teu extrato, porque ele queria bater meta para ser promovido para uma igreja maior que paga mais. Nesses casos específicos, nós já temos alguns precedentes que a pessoa conseguiu, além da oferta de volta, a indenização. Caso também da pessoa, dá tudo que você tem que você vai virar um milionário, Deus vai te dar 10 vezes mais. E aí a pessoa deu o carro, a casa e a poupança e ficou na rua. Se ela perdeu a subsistência, ela teve prova que doou, porque ela transferiu documentação, consegue. Tá? Não é doação espontânea, induzida, gera processo. Outro caso também interessante para vocês pensarem, tá? Questão de dano moral. O líder que ele chega no altar da igreja dele, está lá no estatuto, no regimento. Mundano! Crente que vai para a praia, mundano! Já viram? E aí, o líder, ele não cumpre o que está no estatuto da igreja dele. Ele é flagrado em Miami, de sunga com uma novinha de fio dental. E ele é casado. Tá? Caso verídico, eu conheço esse cara. Entendeu? Mora em São Paulo. Né? Ele tá botando lá um capacete na esposa com uma novinha em Miami. Toda semana fazia isso. Pregava sexta, domingo, segunda ia para Miami no voo da TAM, voltava no voo da quinta. E aí é flagrado. Cabe dano moral? Cabe, tá? E se o advogado for bom, ele pode questionar, inclusive pedindo a destituição desse líder, tá? Porque ele está violando norma do estatuto e do regimento, tá ok? É uma questão interessante também. Outra questão, charlatanismo e curandeirismo, tá? Que aí envolve questão criminal. É interessante, porque tem pastores que oram por cura. Para quem acredita em cura, vou até me posicionar. Eu sou uma pessoa, sou um cristão protestante, sou continuista. Eu acredito que Deus faz milagre, tá? Que Deus cura. Mas aqui, como a palestra é laica, eu não vou falar para vocês, olha, você tem que acreditar igual a mim. Você pode não acreditar em milagre, mas se o seu cliente chega para você, um pastor, e fala, olha, eu estou sendo processado aqui como charlatão ou curandeiro, o senhor me defende? Você vai ter que ter, como eu falei, o entendimento dele sobre milagre e cura para você defendê-lo. E aí o grande exemplo foi o missionário Manuel de Melo, porque ele orava por curas e milagres. E como eu acredito em milagre, eu vou contar na minha visão cristã. Aconteceu o caso dele estar na Praça da Sé e orar por um aleijado sair andando, tá? E aí a polícia ia e prendia, dizendo que ele era charlatão. Mas ele, por ser uma questão de convicção e não ter sido provado que ele cometeu uma conduta charlatã, nunca conseguiram provar que foi um falso milagre. Ele conseguia ser absolvido. Quando você pega um cliente desse, você tem que saber filtrar para fazer a sua defesa. Porque, infelizmente, tem dois tipos de líder que falam de milagre. O que fala por convicção porque ele acredita e é homem de Deus, e o que faz sensacionalismo para ter ibope, encher a igreja para ganhar dinheiro. Tá? E aí eu conheço um caso de uma pessoa muito famosa, que na igreja dele, você vira e mexe e você vê gente levantando de cadeira de roda. Mas é falso milagre, que eles têm um esquema lá assim, é uma igreja multitudinária, e aí a pessoa entra no templo, é idoso,
então ela entra rastejando. Ou então ela está puxando de uma perna, está fraquinha, essas coisas assim. Entra com uma bengala. Eles pegam, tem um grupo treinado e vai com aquelas cadeiras de roda da própria igreja, aqui, para o conforto da senhora, para a senhora não ficar em pé lá na frente, ó, e o parente não ter que carregar escorado, né? Porque às vezes aí vai alguma pessoa segurando, bota aqui na cadeira e vamos levar lá para frente. Aí bota lá. E na hora da oração do milagre, tiram a cadeira e a pessoa começa a andar mancando e fala, Deus já começou a fazer um milagre, e aquilo ali impressiona. Aquele ali é charlatão. E aí aquele ali tem que ir para a cadeia. Mas se você for contratado por ele, você vai ter que saber que para provar a exceção de fé é mais difícil. Por quê? Porque ele faz uma coisa que ele não acredita, ele faz consciente. Defender pastor acusado de charlatanismo e curandeirismo, se ele não for homem de Deus, realmente que ora, Deus cura, porque é um homem santificado e tudo mais, for charlatão, cobre caro, tá? Cobre caro para você contratar uma assessoria, tá bom? Forte, e também contratar umas testemunhas, assim, catar gente para poder falar, não, eu fui curado da oração dele, porque aí tem que arrumar umas pessoas para falar isso. Porque senão ele vai para cadeia, não tem como. É um mercado também. Questão de imunidade tributária. No livro vocês vão ter detalhes, mas eu queria apenas comentar. Há muitos casos de abuso hoje em dia. Dos dois tipos. Pastores que criam igrejas e botam bens no nome da igreja para sonegar tributo, fato muito comum, e aí você tem abusos. Casa pastoral na Vieira Solto, o Porsche, que nunca apareceu na igreja, mas é da igreja, mas ele só roda na Barra. Você só vê um Porsche no Barra Shopping e no Hotel Dunas ali na Sernambetiba, né? Para quem conhece o Dunas, ali na Sernambetiba, né? Alguém conhece? Bom, sinal que aqui ninguém frequenta o Dunas, porque é na Avenida das Américas, né? Eu pego assim, uma vez na igreja, num culto eu falei, gente, Jesus está voltando. Outro dia, eu estava passando, eu vi um pastor entrando com um carro no Hotel Dunas na Sernambetiba. Entendeu? Aí teve um irmão que levantou, não, pastor, é na Avenida das Américas, eu conheço lá. A gente pega assim. Mas o frente do Bodantal tem a placa. É, tá vendo? Ah, você já conhece. Já conhece o Dunas. Mas vamos seguir aqui. Então, casos tributários. Vocês devem ter ouvido, por exemplo, um projeto no Senado que é uma consulta pública falando sobre o fim da imunidade tributária. Isso vai acontecer? No Brasil tudo é possível, mas tecnicamente falando, tá? Qual é a situação? Qual é a situação que nós temos hoje? No Brasil, pelo que prevê a Constituição e como a imunidade é uma cláusula pétrea, qual é o ponto que nós temos? A Constituição fala em imunidade do templo, não fala da igreja ou instituição. Então, o risco que nós temos hoje é de ter uma interpretação restritiva do Supremo, no futuro, para dizer que a imunidade é só para o local de culto, o templo propriamente dito. Tá? E isso pode gerar mercado para os advogados, principalmente tributaristas, no futuro. Questão importante, a sua igreja, além de igreja, ela tem lá dentro uma cantina, um restaurante, uma livraria, uma rádio, um depósito de material de construção, tem um montão de coisas lá dentro. Pode? Tecnicamente não. Na prática todo mundo faz vista grossa, mas a imunidade é para atividade religiosa, sem fim lucrativo. Se na sua igreja tem um espaço usado para atividade comercial, e aí cuidado, porque tem dois tipos. Tem a cantina beneficente de uma fundação da igreja, tem também aquela livraria, mas ela é, como no caso de algumas igrejas católicas, de uma irmandade. E aí você não tem lucro, você tem o dinheiro revertido para uma atividade social, e tem aquela que é um restaurante, franquia do Bob's, que é do líder da igreja. E tem lá a distribuidora de material gospel, que é do líder, é uma empresa que tem lucro. Essa não é imune.
você teria que ter ali, teoricamente, um desmembramento para tributar aquela parte usada comercialmente. Ou 2, a igreja pode sim alugar espaços do templo, desde que o aluguel seja para reverter, para ajudar na manutenção da igreja. Aí é uma exceção, tá ok? Nós temos também a questão dos casos criminais, que envolvem igrejas e grandes escândalos. Nós temos a questão de concessão de rádio e TV. Algumas igrejas hoje elas têm rádio e televisão, e 99,9% delas está irregular. Por quê? O líder compra a emissora com oferta do povo e bota no nome dele. E ainda fatura todo mês um dinheirinho pela programação que a igreja compra da rádio comprada com o dinheiro dela para ela. Isso é crime, tá? E é um crime que muitos fiéis podem exigir através de você. Porque o correto, está explicado no livro, é você criar uma fundação para poder essa fundação ter a concessão do canal, que é um canal sem fim lucrativo equiparado a uma TV educativa, tá? Mas eles burlam, falam do artigo 222 da Constituição para induzir o fiel a erro. E o pior, tem profissional do direito que aceita ganhar dinheiro para ir no altar da igreja na reunião de pastores para dar essa explicação do 222 deturpada para justificar por que a liderança da igreja tá no nome dela um canal de TV que vale mais de 100 milhões de reais. Tá? É um caso também interessante. Questões de direito de família envolvendo igreja. Homossexualismo envolvendo igreja. Como é que nós lidamos hoje com isso? São questões que os senhores vão ser questionados pelos seus clientes no futuro. Como você vai trabalhar esses pontos? Outro problema, dano moral. Eu chego, por exemplo, no meio do culto, tá aquela garota lá, loira, linda, boazuda, e viro para ela e falo: fulana, sua Jezabel adúltera, tá excluída da minha igreja. Gera dano moral? Gera. Ela ganhou 50 mil reais. Tá? Porque fizeram isso com ela num culto lotado. Diferente é eu chegar e pregar no altar contra o adultério, falar que o homossexualismo é pecado. Eu tenho que saber separar as condutas. Uma coisa é eu atacar individualizando. Você é homossexual, você é adúltero. Outra coisa é eu pregar contra as condutas que eu não concordo por causa do meu entendimento da palavra de Deus. Às vezes é uma consulta que você vai dar para um pastor para evitar problema. Tá? E assim nós temos outros pontos mais para explorar. Deixa eu ver aqui alguma coisa que dá para eu falar aqui rapidinho, porque o nosso tempo já está se exaurindo. Tá? Tem sim o problema de pseudo-perseguição religiosa. Vou dar aqui um exemplo simples, tá? A igreja comprou um cinema e esse cinema era tombado pelo patrimônio histórico municipal, estadual e federal. E aí, ela pegou e ao invés de conservar o imóvel, depois de alguns anos ela fez uma obra, descascou tudo e danificou a parte histórica do prédio. Arrancou as molduras, fez um altar diferente, mexeu na fachada. O Ministério Público entra com a ação, interdita e pede para desapropriar o imóvel por dano ao patrimônio histórico. Aí quando lacra a igreja, o líder fala: é o diabo! É o demônio se levantando contra a obra de Deus. Aí aparece um político oportunista: vota em mim, irmão, porque eu vou defender essa obra. É perseguição ou estão combatendo uma conduta ilícita? Não tem conduta ilícita da instituição da liderança? É uma questão a se pensar. O problema também de ilegalidade em remessa de dinheiro para o exterior.
Nós temos esquemas de lavagem de dinheiro hoje, infelizmente. Nós temos hoje uma questão jurídica forte que não está sendo divulgada. Nós temos um precedente no Brasil, no exterior tem vários, mas no Brasil tem um. Intervenção judicial em uma igreja. Um membro denunciou um caso de desvio numa igreja no Espírito Santo, a Maranata, e o Ministério Público pediu uma intervenção e conseguiu uma intervenção judicial na gestão da igreja. Você é contratado por um grupo de fiéis que descobre um caso de corrupção dentro de uma instituição religiosa. Pode pedir intervenção? Pode. Esse caso não está sendo divulgado porque o lobby das grandes igrejas que têm condutas similares àquilo que foi atacada lá é forte para as pessoas não saberem e não nos alcançarem também. É um caso que nós trabalhamos no livro para conscientizar. Porque às vezes, digamos, a sua mãe chega lá, poxa, Deus tem que jogar por terra aquele corrupto que está lá no altar, né? Que em geral aquelas velhinhas de igreja falam assim, mas Deus jogar por terra aquele corrupto que está lá prejudicando a igreja, Deus usa alguém. E às vezes o alguém é você que vai sentar e vai falar, mamãe, vamos fazer uma ação aqui ou representar para o Ministério Público e a partir daí vamos nos organizar para poder pedir, para ter uma intervenção na parte administrativa da igreja, para poder fazer uma auditoria, identificar os culpados e eles serem punidos. Porque a igreja é santa, Deus é santo. Nós temos que combater os que estão agindo errado dentro da igreja de Deus. Entenderam as questões aqui? E por aí, nós temos muitos outros assuntos, o tempo não dá. Mas eu acredito que o básico que eu tinha para expor para vocês e dar uma noção onde um advogado pode ganhar um dinheiro, não é? Já foi comentado aqui. Vocês têm o livro nas mãos, tá? Quem não pôde adquirir hoje porque está sem dinheiro, não tem problema. Entra no meu Facebook depois. Eu sou Francisco Tenório, tá? Porque a partir do meio do mês, mais ou menos, nós vamos começar a venda também por correio e a distribuição para as livrarias, tá? E eu vou ver também, depois que o Remy autoriza, eu deixar alguns nas salas da OAB, porque aí os colegas da subseção podem pegar o livro aqui mesmo. Outro ponto, quem quiser, quem acompanha também no Face, nós temos formatos de curso para vocês, em parceria com a igreja, o curso gratuito com a sua igreja, ou o curso pago. Pode nos procurar também, tá ok? E que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer em especial a Renata, que me ajudou hoje ali na venda dos livros, né? É sócia de confiança. O Lino, nosso fotógrafo também, que Deus abençoe. Dr. Marcos, nosso patrocinador, a Janice. Dr. Marcos, que está grande defensor de um projeto meu. Dr. Marcos, para quem não sabe, eu criei 2 projetos de lei. Um que institui nas escolas aula de educação financeira, lecionada por profissional contábil, e outra de ética e cidadania, ministrada exclusivamente por advogado. Protocolei em São Paulo em parceria com o vereador Tato e protocolei em Brasília em parceria com o deputado Marcos Feliciano. E Dr. Marcos Lacerda está me ajudando muito para conseguir que a OAB manifeste apoio a esses 2 projetos que, além de melhorar a formação dos nossos jovens, ele tem uma outra finalidade. Vai gerar alguns milhares de empregos para advogados na docência das escolas de todo o país. Então, brigadão pela força, Marcos, você é um grande parceiro aqui na subseção. E a todos, que Deus abençoe. Nós vamos abrir agora para as perguntas. Muito obrigado. Deixa eu Só um minutinho, doutor Tenório. Eu gostaria de agradecer, em nome do presidente Remy Martins Ribeiro, a presença de todos, as pessoas que estão acompanhando também pelo Facebook. E gostaria de registrar a presença do doutor Roberto Monteiro. Cadê o Roberto? Acabou de chegar. Lá atrás. Tudo bem, Roberto? Não deixou, infelizmente. Não faltará oportunidade. Ele vai apresentar depois uma exposição, né, que vai ser apresentada aqui na subseção, exposição de fotografias,
Tá? Obrigado pela presença, doutor Roberto. Tá ok. Posso encerrar o vídeo? Pode ou você encerrar, quer pode falar? Patrocinador, tem algum recado? Eu quero agradecer, parabenizar na verdade o Dr. Francisco Tenório por uma excelente ele tá explanação de um tema muito importante, tratando aí das instituições religiosas como um todo. Na verdade, as instituições religiosas têm um papel muito importante na nossa sociedade. Nós verificamos bons trabalhos aí de igrejas evangélicas, igrejas católicas, entidades de outras religiões, tirando os jovens aí das periferias, das comunidades, das drogas e dando oportunidade a muitas pessoas. Mas tem sim que ser feita essa crítica sobre essa questão aí, eu trazendo um pouco da questão da imunidade tributária, porque o país vive uma crise financeira muito extensa, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, e eu apoio até a imunidade religiosa, só que deveria haver uma lei complementar fazendo uma análise, uma investigação sobre para onde está indo esses